Olá, pessoal! Hoje é 24 de fevereiro, conforme prometido, 19 horas pontualmente. Nós estamos aqui ao vivo no Instagram para conversarmos mais uma vez a respeito do mercado internacional. O tema de hoje é a respeito de pesquisa de mercado internacional, ou seja, como eu posso identificar potenciais compradores ou fornecedores no mercado internacional. Vamos lá, estamos agora aguardando algumas pessoas chegarem para que a gente possa começar a nossa live. Hoje nós teremos como convidada eu, líder da FCI, conversando diretamente com vocês. Vamos também trabalhar aqui com respostas a perguntas que vocês desejem fazer para que a gente possa apoiar numa dinâmica, tá bom? À medida que a gente vai conversando, existindo aí a necessidade de abordar a respeito do assunto que está sendo dito naquele momento, sim, a gente vai esclarecer dúvidas que tenha, tá bom? Vou aguardar mais 2 minutinhos, porque a gente entrou 1 minuto, quase 2 minutos antecipados, tá? Para a gente tentar aguardar as pessoas começarem a chegar aqui para a nossa live, ok? Peço que vocês já utilizem a nossa caixa aqui de mensagem, tá? Adicionando um comentário, para que eu possa ter aqui rapidamente acesso às dúvidas, caso tenham, tá ok? Bom, agora é tarde, né? Nós estamos aqui no escritório da FCI, acaba de ter uma grande chuva aqui na região, mas passamos bem, tá bom? Fiquei até com um pouco de receio de não termos a internet, né? Por estarmos aqui no Vila Lobos, em São Paulo, a qualquer chuva que acontece aqui na região tem sim uma grande estabilidade da energia, tá? Mas tá tudo bem, já não estamos mais com chuvas. Então vamos lá. Pessoal, como eu estava comentando, o nosso tema hoje é referente a estudo de mercado internacional. Você que é empreendedor ou que está desejando buscar novos fornecedores no mercado internacional para começar a sua importação, trocar de fornecedores, até pelas questões que nós estamos vivenciando muito, da alta aí dos produtos importados, né? Ou mesmo de muitas trades estarem repassando um valor bastante abusivo na questão dos produtos para as indústrias brasileiras, ok? Como também na necessidade de exportar os produtos para o mercado internacional, como identificar quem são esses mercados, esses importadores, o preço de importação ou exportação, como fazer uma previsão de vendas, tentar trabalhar aí junto com esses parceiros internacionais, tá certo? Ou previsão de compras, ok? Então vamos lá. O importante é ressaltar, né, que quanto mais informação nós temos, mais capacidade teremos de identificar se realmente aquela é uma oportunidade para trabalharmos ou não. É algo que devemos deixar passar e avaliar outras oportunidades melhores, tá? Então, quanto mais conhecimento tivermos a respeito do mercado internacional, melhor, mais bem preparados estaremos para atender boas oportunidades de negócio, ok? É importante também que a gente diga que quando a gente trabalha com o mercado internacional, nós estamos abrindo a porta para grandes parcerias, olhando para fora da nossa casinha, tá? A nossa casinha não é só dentro do Brasil, o mercado ele é muito maior. Nós trabalhamos aí a nível mundial com mais de 7 bilhões de pessoas. Então as oportunidades são imensas, seja no fornecimento de produtos para o Brasil, como na exportação brasileira para o mercado internacional, tá bom? Vamos começar a falar sobre as questões, montei um roteirinho, tá? Porque se deixar eu falo bastante, tá bom? Então, eu montei um roteirinho para a gente poder trabalhar. Vamos falar um pouquinho sobre as circunstâncias importantes, ponto inicial,
para que a gente possa começar a pensar nos países que podem fornecer para o Brasil ou os países os quais nós podemos exportar os nossos produtos ou serviços. Ponto muito importante, localização. Por quê? Nós temos hoje uma questão crucial, que é o custo do frete, um ponto importante, um custo abusivo, que antes nós pagávamos por uma questão de um frete, um container de $1.500, agora já está na casa de 9 a 12 mil dólares, a depender do país, do destino da carga, ok? Então é importante sim identificar, ter ciência da localização, seja do seu fornecedor que irá fornecer produtos, matérias-primas ou produtos finalizados para o Brasil, ou a localização do seu importador que irá comprar os produtos que você está exportando. Tá? Por que a localização é importante? Além da questão do custo do frete, que é algo que impede e muito as nossas relações com diversas economias, tá? É muito custoso, tá ok? A questão da localização, vou dar um exemplo claro. Por exemplo, se você estiver trabalhando com um produto que é um alimento e ele tem uma validade curta, suponha que uma validade de 3 a 6 meses, é natural que esse produto, suponha que ele seja um produto para o varejo, por exemplo, um pão sem glúten, um suco extremamente natural, sem aditivos, que tem uma validade curta aí de 3 meses. Esse é um ponto crucial. Quais são os países, qual é a localização, quais países que eu devo vir a trabalhar? Veja, para você oferecer esse produto para o consumidor final, você tem que identificar o tempo dessa questão, tá? Da entrega desse produto lá na gôndola de destino. Por exemplo, se a gente viesse a trabalhar com o Japão, eu ofereço esse produto aqui no Brasil, essa carga chega até a gôndola do consumidor japonês em 3 meses. Meu produto já tem validade de 3 meses, ou seja, ele chegou na gôndola para o meu consumidor final morto. Faz sentido eu trabalhar com países tão distantes, já que a validade do meu produto é muito curta? Não. Ponto muito importante também, preço. Meu produto tem preço para entrar no mercado internacional? Quais são esses mercados? Eu tenho um preço, por exemplo, do produto do meu fornecedor. Esse fornecedor, a carga está disponível na fábrica dele, por exemplo, na França. O preço do produto na fábrica é muito distinto do preço do produto na chegada, na nacionalização desse produto aqui no Brasil. Então, sim, é importante fazer um cálculo de viabilidade, seja para exportação como para importação, tá ok? Então, sempre olhar o preço do produto na chegada da carga, por exemplo, aqui no Brasil, nacionalizando ela, ou na chegada da carga do nosso produto exportado, junto ao nosso distribuidor importador, ou em alguns momentos no próprio consumidor final, para que a gente saiba se é viável o preço que nós estamos ofertando ou não, tá? Então, um ponto muito importante, a localização, questões como preço, né? Investimento, quanto que será necessário para eu poder trabalhar com esse mercado de destino, tá ok? Wagner, estou olhando a sua dúvida, já vou falar sobre ela, tá bom? Quais são os investimentos para se trabalhar com esse mercado de destino que nós queremos exportar? Quais são os investimentos que eu tenho que ter para comprar grandes cargas para importar? Por quê? É importante sim olhar, tá? Quando você está importando, a importação em grande volume, para que você tenha sim preços factíveis, interessantes na importação. Senão o seu produto, ele vai ser ou mais caro que uma trade que já opera no mercado internacional, no mercado nacional, ou mais caro que o teu produto final, tá? Da sua concorrência.
Então sim, quando você vier importar, tem que importar em maior volume para você conseguir negociar muito bem com o teu fornecedor internacional. Quando você vier exportar, você pode sim trabalhar com produtos em menor volume até para começar a escalar mercado, toma-se tempo, tá ok? Estou falando circunstâncias em gerais, a gente já entra aqui na questão do estudo de mercado, tá? Parcerias. A gente falou a questão de investimentos, né, para entrar no mercado de destino ou na importação de produtos. Também existe um ponto de investimento importante. Por exemplo, para eu começar no mercado A, B ou C, que eu faça uma joint venture, uma compra de uma rede local, por exemplo, de franquias, né, para poder posicionar o meu produto na venda para esse consumidor final. É uma estratégia, né? Avaliar de repente a rede de franquias locais, ou redes de supermercados locais, ou redes de materiais de construção locais, como uma Leroy Merlin. Como que esse grupo está à venda? Há participação de alguma rede local que eu possa comprar, né? Então também faz parte de uma avaliação em relação a investimentos, tá ok? E um ponto importante também, parceria, né? Quem são esses parceiros, tá? Trabalhar muito bem na questão de acordos comerciais, muito bem estruturados, porque uma vez estabelecido, dificilmente há a possibilidade de desvincular esses contratos, tá? Seja com o seu fornecedor internacional ou com o seu importador. Então, vamos lá. Vamos lembrar mais uma vez que o mercado internacional é muito grande. Nós temos aí 7 bilhões de consumidores, nós temos milhões de fábricas ao redor do mundo, seja elas fornecedoras, nós temos redes de lojas de construção, redes de consumo para varejo, uma infinidade de oportunidades de negócio para exportar ou importar. Então, vamos identificar quais são elas e de que forma. Por isso eu estou aqui hoje com vocês para a gente conversar um pouquinho. Vamos lá, a gente precisa escolher os países, certo? Vamos falar um pouquinho a escolha dos países para exportação. Veja, é importante que a gente tente trabalhar com países na exportação que sejam similares ao nosso inicialmente. Por quê? Porque a partir do momento que você já tem um conhecimento no processo, já está exportando, você pode sim começar a se arriscar melhor no mercado, tá? Na exportação é importante trabalhar com países que têm uma cultura similar à nossa, que sejam próximos ao nosso país, que tenham um idioma parecido, que tenham consumo similar ao nosso, que tenha a questão do clima parecido ao nosso. Por quê? Nós vamos estar nos utilizando muitas vezes de pesquisas de informações de consumo similares ao Brasil. Então, se utilizar de países, de um conjunto de países que tem uma cultura, uma similaridade com o Brasil, é importante sim na exportação. Na importação, há várias variáveis a serem avaliadas na escolha, tá, dos países de fornecimento. Principalmente quantidade e qualidade, a depender de alguns setores, preço, tá? Eu não quero um produto caro, eu quero um produto vendável com baixo custo. Ok, mas é importante se identificar países que tenham cultura de produção dos insumos ou dos produtos finais que você precisa importar, tá? Esses países normalmente são pouco identificados através de estudos populares que são divulgados aí através do mercado. É muito mais importante para aqueles que querem importar, contratar uma consultoria de mercado que faça essa identificação detalhada, tá, de produtos, de insumos ou produtos finalizados que estão espalhados aí ao redor do mundo. Tá? É um pouquinho diferente da exportação. Há muitas consultorias que fazem esse trabalho, assim como a FCI é muito especialista na parte de pesquisa de mercado, tá? Então a gente fala com bastante propriedade. Há possibilidade sim de identificar fornecedores internacionais, avaliando cargas que estão chegando no Brasil dos seus concorrentes, ou antes disso, de fornecedores que você tem aqui no Brasil,
que você não quer mais vir a trabalhar e você quer comprar de fornecedores lá de fora. Então, o que a gente precisa fazer? Identificar quem são esses fornecedores brasileiros. O que eles estão importando? Eles estão importando da onde? Né? Por qual preço? Sim, é possível fazer essa identificação. Não há muito material público a respeito desses dados. Tá? A FCI consegue sim acessar essas informações, compilar elas e entregar para a empresa ter uma boa informação a respeito desses fornecedores internacionais. Tá? Na questão da exportação, é importante, então, voltando a olhar para a questão de países muito parecidos com o Brasil, tá? Em questão a clima, em questão a consumo, às vezes, inclusive, em questão a religião, né? Seja ela uma religião similar à maior religião brasileira, que é católica, né? Pela questão do consumo de produtos de Páscoa, né? Datas festivas, a depender do produto que você vier exportar, tá? Então, trabalhar inicialmente com países similares ao Brasil é muito interessante, tá? Há outras também questões a serem avaliadas, por exemplo, eu tenho um produto que é um produto como ferramentas de utilização para corte, serralheria, produtos para uso de corte de carnes, produto para uso de ferramentaria, por exemplo, né? Países em grande consumo de produtos como estes é a África do Norte, né? Países que estão ainda em momento de desenvolvimento, tá? Desenvolvimento estrutural, desenvolvimento econômico, precisam de todo tipo de produto, tá? Ainda a ser muito desbravado. Inclusive nesses países, o perfil do importador é um importador que não só importa produtos de ferramentaria, importa alimentos também, importa produtos químicos, móveis. Por quê? Porque é um país que demanda muito produto e o próprio importador ele tem uma gama muito grande de oportunidades para poder trabalhar e ele olha para vários setores ao mesmo tempo. Países já mais desenvolvidos, em consumos mais bem desenvolvidos, já tem importadores mais focados em importação de alimentos, ou importação de produtos de ferramentaria, ou importação de produtos químicos, são mais especialistas, tá? Então, olhar na exportação países similares ao Brasil e olhar na importação países que são grandes fabricantes em volume, em qualidade, para os produtos que você deseja, ou produto final, ou principalmente matéria-prima, tá bom? Então, a gente falou aí sobre as escolhas dos países, tá? É importante, sim, que a gente tenha essa boa identificação, porque não dá para trabalhar com uma gama muito grande, nós somos mais de 200 países ao redor do mundo, tem que tentar estruturar uma cestinha para poder trabalhar em cima dela, fazer uma boa pesquisa em cima de 4 a 8 países por vez, tá bom? Definindo desses 8 se tornam 4, desses 4 se tornam 2 ou 3 que têm potencial efetivo e começam aí os seus trabalhos, que é o próximo passo, é a definição do potencial de consumo do mercado. Opa! A gente tem bastante estudo referente a consumo de mercado. Temos muitos estudos disponíveis por Câmara de Comércio, por embaixadas, enfim. Mas são estudos referentes a consumo, por exemplo, de chocolate, a evolução da indústria da construção civil, a questão de mudança de plano diretor de construção, a questão de estudos disponíveis a respeito de consumo de produtos orgânicos, a questão de pavimentação de ruas, urbanização, né? Sim, existem muitos estudos que trazem informação a respeito do consumo daquele país. Para quê? Para que a gente enxergue o tamanho do mercado que a gente pode vir a trabalhar, ok? Então a gente falou sobre a escolha dos países, agora a gente está avaliando a questão do potencial de mercado, ok? Agora a gente está olhando muito mais a exportação, tá? Então a gente precisa, assim, identificar o quê? A taxa de crescimento
de consumo desse país. Porque de nada adianta a gente começar hoje a trabalhar com esse mercado e morrer em 2, 3 anos. Tem que se ter uma linha contínua de crescimento para se ter saúde de uma empresa, para essa empresa, que é a empresa brasileira, poder crescer em mercados diversos. Então, um planejamento de 3 a 5 anos de vendas, como é que eu faço esse planejamento? Identificando o tamanho do potencial desse mercado de consumo. Existe esse consumo nesse país? Qual é o potencial de crescimento desse consumo? Né? Quais são as barreiras tarifárias? Isso é um ponto muito importante. Tá? Porque existem barreiras tarifárias e não tarifárias. Quais são os acordos comerciais que nós temos com o país de destino? Com o país fornecedor dos nossos produtos para importação. Isso é muito importante. Isso impacta diretamente no imposto de importação. Se você está importando, você vai precisar, sem dúvida, de um bom despachante aduaneiro para poder identificar essa informação. Tá? A questão das barreiras, a questão dos acordos internacionais são importantes. Eu vou dar alguns exemplos. Em relação, por exemplo, ao México. Tá? México. Existe um protecionismo interno muito grande em relação aos produtos GPI, os produtos utilizados pelas indústrias locais de proteção individual. O produto brasileiro é de melhor qualidade, mas a gente não consegue chegar no mercado mexicano. Nós somos super taxados. Tá? Quando se nacionaliza o produto brasileiro que é exportado para o México, inviabiliza o preço do nosso produto. Ok? Então, sim, é importante identificar quais são os acordos comerciais estabelecidos entre as nações que nós vamos trabalhar, tá? Não só isso, tem acordos não tarifários, tem barreiras não tarifárias, como pela questão de limites de importação de produtos brasileiros. Ou não isso. Nós temos, por exemplo, um protecionismo muito grande na Europa dos produtos agrícolas, né? Sim, os produtos agrícolas brasileiros são muito competentes. Tá? Nós temos sim uma barreira muito grande na Europa na entrada dos nossos produtos agrícolas. Tá bom? Eu vou responder 2 perguntas. A Patrícia está me perguntando: se eu tiver uma empresa que produz alimentos com certificação Global Market, facilita a exportação? Sim, obviamente. Mas é importante que você possa identificar no país de destino se há, sem dúvida, aceite em relação a esse certificado. Tá? Existem normativas diferentes em cada país. É importante que se possa estudar muito bem essas normativas. Tá? Existiu também uma pergunta, e foi logo no começo, do Wagner, né? Sem dúvida, Wagner comentou: se temos cerveja, se cerveja já temos dificuldade para importar, imagina produto de 3 meses de validade. Pois é, Wagner. A gente falando da importação, a gente precisa, sem dúvida, falando de alimentos, de produtos com um tempo de vida grande para conseguir alcançar muitos mercados. Tá? Vamos voltar aqui, a gente falou um pouquinho sobre barreiras tarifárias ou não, né? A gente ainda continua falando sobre o potencial do mercado setorial, do mercado de consumo do país que nós estamos estudando, tá bom? É importante a gente entender quais são as disponibilidades de produtos concorrentes ou complementares ao nosso. Qual é a disponibilidade de produtos similares ao nosso nesse mercado, né? E a questão do crescimento, a questão da capacidade de distribuição desse mercado para o consumidor final, ok? Então, a gente falou um pouquinho sobre a questão da escolha dos países, identificar quais são eles, fazer um bom estudo, avaliação por alguns critérios que a tua empresa precisa identificar que são importantes, seja ele em questão de localização, validade do produto, qualidade, etc. Tá? A questão do potencial de mercado, existem então bastante estudos disponíveis, tá? Em relação ao consumo local. Agora, há uma pequena diferença em relação ao consumo local dos produtos produzidos e consumidos no país em relação ao consumo dos produtos importados, ok? Por quê? Porque
o estudo que muitas vezes é divulgado por associações comerciais, por embaixadas, enfim, trata muito do consumo local de produtos regionais, né? Fala-se tão pouco de produtos importados, ok? Mas é importante que a gente saiba como os nossos produtos, agora falando da exportação, ok? Serão comparados com os produtos daquele país, os produtos locais, né? Quão distante o meu preço está do produto que é produzido localmente? Ok, eu tenho uma margem de quantos por cento de diferença? Em relação aos produtos importados, qual é o preço do meu produto comparado a esses produtos importados? Tá? Por que é importante isso? Para a gente verificar se há viabilidade financeira para aquele consumidor final comprar os nossos produtos. Porque eu vou pagar 10 ou 20% a mais por um produto importado? O que ele me traz de benefício? Ou não, o produto importado é mais barato que o meu produto nacional. Ou eu estou comprando a marca, já uma marca estabelecida, uma marca ou um parceiro existente naquele país, onde eu vou fazer uma marca própria para ele, tá? Mas é importante fazer um bom estudo da viabilidade econômica. Estou sempre repetindo isso, porque de nada adianta encontrar um país excelente para se trabalhar, um nível de consumo fantástico, mas você não tem preço para poder ofertar o teu produto, ou o teu fornecedor internacional, ele te oferece um produto muito bacana, muito interessante, mas o Brasil não tem bons acordos comerciais com aquele país fornecedor e tem uma alta tarifa de importação na nacionalização desse produto aqui no Brasil. Opa, comparando o produto importado com o produto nacional, eu tenho uma discrepância muito grande. Mas o que o meu consumidor final está buscando? Preço ou qualidade? Então, todos esses pontos precisam ser estudados, tá bom? Então, falando aqui sobre a questão de países, né? A questão de consumo, né? Agora a gente precisa, sem dúvida, fazer uma boa escolha dos nossos parceiros. Quem serão esses parceiros? Seja para eu poder comprar esses produtos no mercado internacional, seja para eu poder vender esses produtos na exportação, tá bom? Vamos falar um pouquinho na exportação, depois eu falo um pouco mais a respeito da importação, tá? Olhando potenciais importadores, eu estou exportando, ok? Exportando. Potenciais importadores. É importante que a gente identifique se esse potencial importador já conhece o nosso setor, já trabalha então com produtos complementares ao nosso, já tem uma rede de consumo, de vendas significativo, tem uma infraestrutura adequada, uma infraestrutura, por exemplo, armazém, caminhões próprios, tem equipe de vendas para poder trabalhar com os nossos produtos? Quem é esse parceiro no mercado de destino? Por que eu reforço isso e reforço muito? Nós somos brasileiros, somos muito empreendedores, que bom, tá? É uma vantagem, uma característica do brasileiro, ok? Nós temos brasileiro ao redor do mundo e sempre querendo empreender. Brasileiro ou não, se está iniciando um negócio, não conhece o mercado que vai vir operar, cuidado. O que eu quero dizer, se brasileiro está morando, por exemplo, no Japão, se brasileiro está morando, por exemplo, nos Estados Unidos, se brasileiro, por exemplo, está morando na Argentina, ele era um consumidor ativo dos seus produtos, por exemplo, aqui no Brasil, e quer começar a importar os seus produtos naquele mercado que ele está morando hoje. Ele conhece a legislação local? Ele entende da parte da questão legal da área de importação? Ele tem capacidade financeira ou jurídica para nos representar diante de alguma ação contra a vigilância sanitária ou a Anvisa local daquele país? Sobre alguma ação de algum consumidor, tá? Ele tem capacidade de distribuição? Ele já atende redes locais que geram grandes vendas internas? Tá? É importante que a gente entenda quem é o nosso potencial parceiro no mercado de destino.
Por exemplo, vamos vir a trabalhar com franquias. Eu já sou uma franquia aqui no Brasil, quero começar a trabalhar também no modelo de franquias no mercado internacional. Vamos identificar qual é o modelo de consumo de franquias daquele país. Vamos identificar quais são as normativas em relação a franquias e franqueados, ok? É importante por quê? Porque existem leis locais. Será que me vale mais a pena eu trabalhar com parceiros que já têm franquia no país, para eu poder já ter uma marca estabelecida naquele país, em conjunto vir com a minha marca brasileira já nas lojas existentes? Ou, de repente, comprar essa rede de franquia local, manter esse nome e criar produtos novos com o nome dessa franquia local, porque ela já está bem estabelecida, né? Então, tentar avaliar todas as nuances, o do porquê você quer alcançar esse mercado, como que você quer alcançar esse mercado de consumo, em quanto tempo, ok? Poxa, eu quero começar a atuar, seja no mercado que for, mas eu quero estar lá. Cuidado, isso não é bom, tá? Porque nem sempre trabalhar com um novo importador que ainda não tem conhecimento da importação, dos processos legais, não tem equipe própria de vendas, não tem estrutura de distribuição, o teu período para crescimento nesse país, no mínimo, são 10 a 12 anos. É esse tempo que você quer tomar para poder crescer num país em potencial? Será que a tua concorrência já não ganhou muito mais mercado que você nesse tempo? Tá? Tomem cuidado, ok? Target, Solar Brasil, mas quando você fecha o negócio, mesmo com o dólar variando, o que está negociando com o dólar do dia é o que será fechado. Aí já é uma questão de negociação da variação do câmbio, tá? A gente não vai tratar sobre essa questão hoje aqui conosco, tá? Mas sim, tomar cuidado em relação ao câmbio que foi fechado no dia da compra ou da venda dos produtos, sim, é importante, tá? O Carlos está nos comentando aqui, o açaí está muito bem aceito no exterior. É verdade, é verdade. Existem mercados grandes, né, em grande aumento de consumo de produtos de açaí, como Estados Unidos, Europa, Austrália, né? Mas é importante trabalhar com parceiros que tenham capacidade de boa distribuição para que vocês cresçam em 2, 3 anos no máximo, estejam trabalhando com muitos containers atendendo esses países. Trabalhar com pequenos importadores que talvez não tenham o conhecimento do seu setor, não tem equipe de vendas, não tem a parte de distribuição da carga, não conhece o mercado local, não tem capacidade financeira para crescer rapidamente, é um risco muito grande. Ou o risco dele quebrar, ou o risco de você demorar 10 anos para crescer naquele país, tá? Converse com empresas, se vocês tiverem a possibilidade, que já exportam há mais de 10 anos. Muitas já vivenciaram essas questões de começar com pequenas empresas. Demora-se muito esse crescimento, tá? Então, por isso que é importante, quando vier estudar quais são esses países, quais são esses consumidores, né? O potencial de consumo, identificar o quanto esse importador está inserido nesse mercado, para ele poder ajudar rapidamente a sua inserção, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre fornecedores internacionais, a seleção de fornecedores, tá? É importante que a gente tenha uma boa identificação da qualidade do produto desse fornecedor, há quanto tempo esse fornecedor está fabricando esses produtos, ok? Identificar, conversar com clientes já existentes desse fornecedor, seja no Brasil ou fora. Para quê? Para que vocês tenham, sem dúvida, uma comunicação, uma identificação do tempo existente de parceria desse fornecedor com os clientes internacionais, tá? Identificar se ele atende ao prazo que é estabelecido com os clientes, se ele, sem dúvida, fornece os produtos na qualidade exigida, se ele
sem dúvida, tem uma questão de disponibilidade para modificação dos produtos caso seja necessário, tá? Então, sim, é importante com o seu fornecedor internacional ter uma boa relação, tá? Para que você possa ter constantemente esse fluxo de entrada de mercadoria no Brasil para poder garantir a tua produção ou a tua venda para o mercado brasileiro, tá? Então, ter quebras de fornecimento é um caos muito grande para as indústrias. Ter quebra de fornecimento é um caos muito grande para o comerciante, tá? Porque ele não consegue oferecer o produto para o cliente final, não fatura e uma bola em neve, né? Ok? Então, identificar um bom importador ou um comprador, um importador ou um fornecedor internacional é extremamente importante, se não a etapa mais importante delas, né? Porque há necessidade sim de que se estabeleça uma parceria de no mínimo 3 anos. E para que se tenha uma parceria de no mínimo 3 anos, tem que ter um parceiro que já tenha um conhecimento de mercado, um parceiro que já consiga crescer rapidamente com seus produtos, tá ok? Então, é possível identificar quem são esses importadores, o que eles estão importando de produtos importados, o que a minha concorrência está exportando para esses países vizinhos e para esses importadores. Sim, é possível, a gente consegue te ajudar, tá? É importante que se tenha essa boa identificação, verificar a minha capacidade de produção para exportação é X. Eu vou dedicar essa capacidade de produção para exportação. E dentro dessa capacidade, enxergar potenciais mercados, potenciais importadores. O importador que eu quero trabalhar no país A, B ou C, ele é de médio, grande, pequeno porte? Precisa ser definido. FCI, quais são esses importadores existentes aqui nesse país? Né? De quem eles importam hoje? Qual é o preço de importação que a concorrência hoje pratica? Eu tenho preço para poder trabalhar com esse mercado? É importantíssima essa avaliação, tá? Na questão do fornecedor internacional, da mesma maneira. Quem são esses fornecedores? Eles exportam para quem? Eles vendem por qual preço de exportação? Esse produto chega no Brasil ou em outro país com qual preço de importação? A FCI consegue sim te apoiar, tá bom? Então, a identificação do bom importador ou bom exportador é um ponto crucial para que você tenha uma boa parceria e um grande crescimento de mercado, tá bem? Eu estou tentando cada vez mais enxugar as nossas lives, tá? A gente está contabilizando quase 40 minutos, a gente está tentando enxugar sempre para poder tentar ser mais rápido, trazer conteúdos mais limpos, enfim. A gente está recebendo bastante mensagem, bastante dúvidas, vocês podem também enviar para o nosso e-mail contatoDireto@fciconsultingexport.com, tá bom? Ou ligar para o nosso telefone, o WhatsApp da FCI é 11 94 983 5097. 94 983 5097. Vou responder uma pergunta do Walter. Se for um produto que você buscar trazer com uma frequência, o dólar vai afetar. Um planejamento de 3 a 5 anos, a rentabilidade é bem afetada, sem dúvida. Assim como uma empresa brasileira ou qualquer empresa do mundo, é importante que se faça o planejamento a cada 3, 6 meses. Está cada vez mais curta a questão do planejamento financeiro, tá? Talvez até a questão da troca do fornecedor internacional possa ser necessária, tá? Mas o contrato normalmente é estabelecido para a exportação de 3 a 5 anos, tá bom? Mas sim, a todo momento a gente tem que visitar, verificar a viabilidade econômica do projeto, seja para importar ou para exportar. Porque quando a gente olha para o mercado internacional, a gente sim está trabalhando com câmbio, variação cambial, e reflete muito na importação ou reflete muito na exportação. Agora que nossa moeda está desvalorizada, nosso produto está muitíssimo barato, é um produto de alta qualidade, por isso que nós estamos tendo aí um boom muito grande no mercado internacional, tá bom? Eu vou olhar aqui
para mais uma perguntinha. Desculpa se eu não consigo responder a todos, tá? Você acha interessante já estabelecer um contrato de distribuição de exclusividade desde o início ou desenvolver o distribuidor no país? Veja, Jimmy, né? Se você já identificou que esse importador, ele é um potencial comprador, ele tem capacidade financeira para investir no seu produto, marketing, apresentação do seu produto no mercado local, já conhece do seu setor, vai conseguir estabelecer um giro de venda significativo, ele normalmente vai sim te pedir um contrato de exclusividade, porque ele vai investir no seu produto como você vai investir nele como cliente, tá? Mas o que é interessante, no contrato, estabeleça metas de venda. Caso essas metas não sejam cumpridas, o contrato será quebrado, será rescindido, tá? Isso é extremamente comum. Aqui, nós como FCI, nós desenvolvemos vários contratos internacionais em inglês e espanhol, e a gente tem várias frentes de informação para serem estabelecidas dentro de um contrato internacional, seja de representação ou de distribuição, tá bom? Então, é importante que você entenda a capacidade desse importador em trabalhar com o seu produto para crescer rapidamente, tá? E estabelecer, então, metas de vendas, tá ok? Vou seguir aqui, tá ok, pessoal? Tô recebendo bastante dúvidas e eu volto a pedir desculpas e não consegui responder todas elas, tá? Então, a gente conversou bastante sobre a questão do estudo internacional, né? Eu tenho vários exemplos para apresentar para vocês, né? Vocês fiquem à vontade para poder entrar em contato conosco, ok? A FCI assessora empresas no segmento de alimentos, construção civil, automotivo, plástico, indústria de produtos químicos, indústria de produtos PETs. Nós temos uma variedade de empresas que contam aqui com o nosso apoio, sejam elas pequenas, médias ou grandes, tá? Nós temos um departamento específico para atender cada um do setor, tá? E sim, a gente consegue identificar fornecedores internacionais como também compradores, ok? Qual é a vantagem nessa identificação? Você consegue trabalhar de maneira focada, estruturada, alavancar o seu negócio rapidamente, tá? Sem que haja a necessidade de participação de feiras e eventos internacionais ou mesmo online, ok? Para que se encontre bons fornecedores ou clientes internacionais, ok? Essa já é uma tática muito bem utilizada, principalmente pelas grandes empresas que já fazem isso há muito tempo, tá? Não é por acaso que muitas delas têm uma necessidade de insumo importado muito grande, tá? Então, a toda hora, sim, tem um estudo da viabilidade do câmbio, sim, tá? Elas sempre estão estudando o que a concorrência está fazendo dentro do mercado, né? Seja aqui no Brasil ou quando elas querem exportar o produto finalizado, ok? Então, as grandes já operam assim há diversos tempos, tá? As pequenas e médias estão descobrindo que existe estudo de mercado há pouquíssimo tempo. Principalmente nessa pandemia, tá? Quando se quebrou a existência aí de feiras e eventos internacionais, muitas empresas não conseguiram, estão perdidas em como identificar fornecedores internacionais ou mesmo compradores. E o estudo de mercado ele já é estabelecido há muitos anos, né? Já é factível para diversas empresas, isso otimiza tempo, custos em viagens, em avaliação de mercados. Poxa, se já é possível acessar esse tipo de informação, ser mais assertivo, vamos trabalhar forte com os países que fazem mais sentido para a empresa, né? Que certamente trarão resultados muito mais rápidos em 2, 3 anos. Por que olhar para diversos mercados se nós não conhecemos a totalidade deles, não conhecemos a seara, a estrutura dele estabelecida em relação ao nosso produto, tá? E se você é importador, você deve estar passando por vários apuros, né? Da carga está chegando em atraso, ou da sua carga hoje ter 50%, 60% mais cara que o mercado
anteriormente, né? Isso é por uma questão da Covid, isso por uma questão da falta de transporte, por N questões. O normal não é essa variação, não, tá? Do custo dos produtos para importação. Não, isso não é comum, tá? Está no momento único de mercado, ok? Mas há mercados que cresceram muito nessas situações, principalmente o mercado de alimentos, tá? Principalmente o mercado de produtos químicos para limpeza, ok? Nós tivemos um boom muito grande, olhando para o Brasil, por exemplo, questão de construção civil, tá? Então, a falta, sim, de insumo no mercado, a gente tem uma dependência muito grande de produtos importados e o que a gente precisa fazer é uma boa identificação, tá? Quem são esses fornecedores? Eles hoje trabalham com quais empresas brasileiras? Eles entregam produtos em qual quantidade, né? Eles se comprometem conosco, clientes brasileiros, né? Identificar quem são as empresas que já operam com esses fornecedores. A gente está aqui na FCI, ainda tem ligações agora quase 8 da noite, tá? Porque a gente tem ainda a questão de mudanças de fuso horário, tem empresas, importadores que ligam de outros países, tá bom? Pessoal, muito obrigada pelo dia de hoje. Eu vou agora começar a estabelecer algumas lives em carreira solo, outras a gente está preparando, são surpresas muito boas, tá? Para atender a parte de regulatórios, a gente vai falar da questão de regulatórios para exportação e para importação, então a gente vai entrar com algumas agências regulatórias aqui para conversarmos em live, e eu vou cada vez abordar mais as questões das searas de como identificar mercados, como identificar se eu tenho capacidade para poder importar ou exportar, como fazer essas parcerias internacionais, né? Como preparar a minha empresa. Então, cada vez mais eu vou trazer esses assuntos que são assuntos base, tá? Para que a gente possa ser inserido no mercado internacional, tá bom? Muito obrigada pelo dia de hoje, espero que tenham gostado. Desculpe mais uma vez não ter respondido a todos, mas estamos abertos no YouTube, essa live vai ficar gravada no YouTube, aqui no Instagram. Vocês podem entrar em contato conosco pelo nosso e-mail, o nosso telefone fixo, o nosso WhatsApp, tá ok? Então eu volto a repetir, 11 94 983 5097. Nós estamos em São Paulo, aqui no Brasil. Nós atendemos empresas do Brasil todo, como empresas que estão fora do Brasil, que queiram entrar no mercado brasileiro também, tá bom? Então, qualquer coisa, por favor, se comuniquem aqui conosco. E sim, a gente quer muito apoiar as empresas brasileiras nessas conexões internacionais, tá bom? Nós somos muito bons no que fazemos, eu digo nós todos como brasileiros. E vamos alcançar cada vez mais negócios. Muito obrigada a todos. Obrigada.